Olá! Os bloqueios das estradas por caminhoneiros e a demora na primeira manifestação do presidente Jair Bolsonaro depois da derrota nas urnas dominaram as discussões da primeira sessão do plenário da Câmara depois das eleições. Mas teve também votações. Os deputados aprovaram 4 acordos internacionais e o regime de urgência para 2 projetos que assim podem ser votados a qualquer momento. Um deles cria nova fonte de receitas para que estados e municípios paguem o piso salarial da enfermagem. Vamos começar com as eleições, aliás, com o pós-eleições. 2 dias depois da derrota para o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva nas eleições presidenciais, o presidente Jair Bolsonaro fez seu primeiro pronunciamento público. No discurso de pouco mais de 2 minutos, agradeceu os 58 milhões de votos que recebeu, disse que vai cumprir a Constituição e classificou os bloqueios de rodovias promovidos por caminhoneiros em todo o país como movimentos populares, decorrentes de indignação e sentimento de injustiça de como se deu o processo eleitoral. Na sessão do plenário que aconteceu antes desse pronunciamento, deputados criticaram a demora e consideraram os bloqueios atos antidemocráticos. Até mesmo deputados da base do governo reconheceram a derrota de Bolsonaro e a vitória de Lula. Nós apoiamos o candidato, presidente atual Jair Bolsonaro até o último instante. Mas eleição é isso. Uns ganham, outros perdem. O candidato que nós escolhemos para poder apoiar, a nível nacional, nós perdemos. Não tem o porquê nós questionarmos, porque lá no estado de São Paulo, nós elegemos também o governador do estado. Exageros não podem acontecer, devem ser coibidos. Aliás, o presidente da República deveria se manifestar, não se manifesta desde a noite da eleição, para, inclusive, que não recaia sobre si a responsabilidade de alguma fatalidade que possa acontecer. Afinal de contas, aqueles que lá estão apoiaram nas urnas Jair Bolsonaro. O que nós estamos vendo no Brasil, neste momento, é o choro minoritário e barulhento de meia dúzia de bolsonaristas extremados que trancam as principais vias do país para pedir ditadura militar. Porque é fácil, numa democracia, pedir ditadura militar. Agora, numa ditadura militar, pedir democracia é bem difícil. Muitos já foram presos para que a gente pudesse ter as liberdades democráticas conquistadas em 88. Isso é muito sério, O bloqueio de estrada, das BRs, e principalmente as manifestações que pode haver o prejuízo dos que dependem do bom trânsito, do bom tráfego dos carros, E atenta contra a nossa democracia. Vamos falar agora de votações. O plenário aprovou o regime de urgência para mais um projeto voltado para viabilizar o pagamento do piso salarial da enfermagem. A proposta do Senado permite que estados e municípios usem até o final do ano que vem recursos dos fundos de saúde que atualmente estão parados para complementar os salários da rede pública. Atualmente, esses recursos podem ser usados apenas para ações de combate à pandemia de Covid-19. Com o regime de urgência, o projeto pode entrar na pauta a qualquer momento. A autorização para que o dinheiro seja usado para pagar o piso faz parte de um esforço da Câmara e do Senado para encontrar fontes de financiamento para o gasto extra, depois que o Supremo Tribunal Federal suspendeu o piso, a pedido da federação que representa os hospitais privados. Outro projeto parecido com esse já foi aprovado pela Câmara um mês atrás. A diferença é que, nesse outro, os fundos podem ser usados para pagar os hospitais filantrópicos, como as Santas Casas, o que rendeu preocupação e críticas em plenário. Aqui nós aprovamos já recentemente para que esse recurso seja utilizado pelas Santas Casas de Misericórdia para o pagamento da enfermagem, para poder cumprir o que o Supremo Tribunal Federal determinou ao Congresso Nacional, forma para poder fazer com que municípios, estados e entidades filantrópicas possam pagar. Já o Senado aprovou para os municípios utilizarem, portanto, nós vamos aprovar, nós vamos apoiar a urgência, mas nós temos uma grande preocupação com relação ao texto, como será feito, para que haja um acordo entre Câmara e Senado para que o uso desse recurso seja único. Eu venho aqui alertar que isso daqui é um remendo. É um remendo porque busca transferir recursos de um fundo que não estão sendo utilizados para estados e municípios. E ok, a gente é a favor de centralização, de transferência de recursos para a ponta, por isso que o Novo é a favor desse PLP, mas é ilusão achar que isso vai resolver o problema do piso da enfermagem. O problema do piso da enfermagem não é financeiro, é econômico. É algo economicamente inviável. O plenário também aprovou regime de urgência para outro projeto, esse sobre tarifas de energia elétrica. Essa proposta suspende 2 resoluções da Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL,
que alteram o cálculo das tarifas de distribuição de energia pagas pelas empresas geradoras. Segundo o autor do projeto, as resoluções prejudicam empresas que geram energia elétrica a partir de fontes solar e eólica no Nordeste. A energia do sol e do vento no Nordeste é a energia mais barata do mundo. É a energia da economia verde, é a energia do futuro. E é exatamente onde a juventude está encontrando uma oportunidade para construir o seu futuro. Nós não podemos barrar esses investimentos. São mais de 60 bilhões de investimentos que serão suspensos no Nordeste em função de uma decisão burocrática que não entende a realidade das contradições regionais que o Brasil vive. Deputados e deputadas aprovaram ainda a adesão do Brasil a 4 acordos internacionais que ainda precisam passar pelo Senado. Um deles permite cooperação entre o Brasil e o Marrocos em temas jurídicos. Outro estabelece uma zona de integração de fronteira entre o Brasil e o Peru, nos estados do Acre e do Amazonas. O terceiro acordo estabelece regras aduaneiras comuns entre o Brasil e Emirados Árabes Unidos. E o quarto referenda o acordo entre o Brasil e a Índia para reconhecimento de tempo de serviço de cidadãos dos dois países para efeito de aposentadoria. E esses foram os destaques do plenário da Câmara na primeira semana depois das eleições presidenciais. Até a próxima.